decidi fazer essa palestra por convite da Samira, que ela foi nos visitar um dia em casa, e eu passei para ela um dos nossos pequenos filmes antigos, né? E dentre esses filmes, eu passei um filme do Olímpio, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque na vida da gente, a gente conhece muitas pessoas, a gente tem convivência com algumas de uma forma maior, com outras de uma forma menor, mas tem aquelas pessoas que são marcantes. E eu tenho um diário que eu escrevo desde os 10 anos de idade. E quando eu conheci o Olímpio, que ele começou a conversar comigo, eu vi que ele tinha uma riqueza de conhecimentos que eu com 17 anos, eu com 17 anos de idade, eu tinha uma raiz de espiritualidade, mas era ainda muito frágil, não tinha conhecimentos. Então, quando ele começou a falar das experiências dele, eu comecei a anotar no diário. E durante 15 anos, eu anotei praticamente quase todos os diálogos que eu tive com ele. E ele era, vocês vão ver uma breve biografia de quem ele é. Então, o que ele passou para mim foi mais do que uma amizade. Ele foi um mestre para mim. Um mestre, a gente pensa assim, pô, mas quem é um mestre? O mestre é um cara iluminado, é um cara que está lá na montanha, é um grande dirigente espiritual. Não, ele era um homem simples, com defeitos, só que ele aprendeu pela dor, ele aprendeu pela experiência. E o que valorizou muito ele é que a fé que ele teve é que fez com que ele chegasse onde ele chegou. Então eu vou apresentar os tópicos de algumas coisas que ele falava. Então o filme, eu tenho 8 horas de filme sobre ele. Eu fiz aqui pequenos trechos de 4, 5 minutos, porque é a filosofia básica dele, aquilo que ele falava, que ele passava. Então, é aquilo ali. A ideia aqui não é julgar o que ele pensava, mas vocês conhecerem que um mestre pode ser uma pessoa que está do lado de vocês, pode ser um parente, pode ser um tio, pode ser um amigo, que de repente ele direciona você para um ponto de você pensar na vida a um nível que você começa a meditar. E ele meditava muito. E ele também me ensinou a meditar. Então, esse homem, ele me fez entender a minha espiritualidade. Ele despertou a espiritualidade que existia já no meu espírito. Então, nessa palestra eu vou mostrar quem ele foi, os pensamentos dele, e logicamente que ninguém é obrigado a concordar com os pensamentos dele, tá? E todas as palavras ditas por mim nos filmes são dele. Eu apenas narrei, eu apenas passei os pensamentos dele em filme, com as imagens compatíveis. Foi tudo aquilo que eu ouvi e anotei. E tem também o seguinte, 15 anos de convivência, ele criava parábolas. Ele queria dar um ensinamento, ele criava uma parábola, ele criava uma história. Era muito interessante. Histórias que ilustravam pensamentos. Então nós vamos começar com uma pequena biografia dele, de quem ele foi, tá? Para que vocês saibam quem foi Olímpio. Olímpio Simões nasceu em Cravinhos, cidade do interior de São Paulo, em 7 de janeiro de 1916. Era o primeiro de 8 irmãos. Aos 11 anos, chegou o amor pelo violão, que se tornou a grande paixão de sua vida, trazendo episódios de glória, mas também responsável por muitas tristezas e deslizes. Aos 13 anos, sua família mudou-se para São José do Rio Preto. Teve alguns professores de violão dentro da família e da cidade onde morava.
Aos 16 anos, aprendeu a profissão de mecânico de máquinas de costura. Na juventude, era impetuoso, não queria trabalhar, só tocar violão. Isso porque amava a arte. Em 1938, com 22 anos, mudou para São Paulo, onde conheceu Maria Bibiana, com quem se casou. No final dos anos 40 e início dos anos 50, a performance musical de Olímpio estava no auge. Em pleno vigor da juventude, ele tinha um repertório invejável, composto de músicas populares e clássicas. Tirava as músicas de ouvido, pois nunca teve teoria musical suficiente. Era convidado para festas ou apresentações, sendo sempre aplaudido entusiasticamente. Sentia orgulho em tocar. Desde a juventude e também nos primeiros anos de casamento, Olímpio só se preocupava em tocar violão. No auge de sua vitalidade, ele começou a se sentir poderoso. Ele só enxergava a arte e os aplausos. Tornou-se um boêmio. Gostava de tocar e ficar até altas horas com os amigos. Acostumou-se a beber e passou a se exceder neste vício, tornando-se, sem perceber, um alcoólatra. Ele passou a vida experimentando todas as emoções que seu ego exigia. Foi Maria quem manteve durante muitos anos as despesas básicas do lar, trabalhando com pesponto de calçados e garantindo o equilíbrio das contas. Ele não conseguia se desvencilhar do vício do álcool, que tinha se tornado o senhor de sua vida. Durante o período em que Olímpio se tornou alcoólatra, sofreu muito. Entrou em um estado de tristeza e tédio enormes. A bebida acentuava a visão melancólica que tinha da vida. Ele ia, sem perceber, tornando-se um molambo. O álcool foi dominando sua vida mais e mais. Chegou o momento em que suas mãos passaram a tremer. E esse tremor começou a interferir na sua performance artística. Ele já não conseguia mais tocar as músicas mais simples. Então ele se desesperou, pois a arte musical era o motivo primeiro da sua vida. E por essa arte ele precisava mudar. Olímpio acreditava que nos momentos difíceis de sua vida estava sendo disputado pela luz e pelas trevas. Percebeu que tinha que optar por uma delas, então apegou-se à luz, reconhecendo que só ela poderia exterminar aquela fraqueza que o dominava. Olímpio lutou muito consigo mesmo para vencer o vício do álcool. Mas aos poucos sua necessidade pela bebida reduziu. Somente depois que venceu o vício, conseguiu enxergar a bebida face a face. Olhando para ela, pôde finalmente sentir-se senhor de si mesmo. E depois disso, percebeu quantos valores haviam mudado em sua vida. Já não lhe importavam os aplausos e elogios daqueles que o ouviam tocar. Ele agora queria apenas viver momentos de amenidade e humildade. Concluiu que tinha sido sua vaidade que o havia conduzido ao abismo do alcoolismo e afirmava que as bocas dos abismos são sempre enfeitadas e aqueles que as pisam são conduzidos à mais profunda dor.
Depois que Olímpio abandonou o vício do álcool, dedicou-se a trabalhar na antiga profissão, mecânico de máquinas de costura. Voltou-se para a vida familiar e para a arte, pintando seus quadros e compondo suas músicas. Não queria mais aplausos. Apenas lhe agradava tocar na intimidade de sua casa para alguns amigos próximos. Espiritualizou-se e começou a estudar a Bíblia de forma sistemática, muito embora não seguisse nenhuma religião. Viu em Jesus Cristo o caminho para o encontro com Deus. Olímpio faleceu aos 70 anos de idade em 10 de janeiro de 1986, depois de ter sofrido um AVC. Bem, essa é para vocês verem que ele teve uma vida como qualquer pessoa. Uma vida que teve erros e acertos. Quando eu conheci o Olímpio, eu tinha 17 anos. E ele tinha 56 anos. Mas a interação que a gente teve, eu com ele e ele comigo, foi uma coisa assim, de primeiro contato. Foi um amor espiritual que existiu entre nós, uma união de sentimentos, de visões. E a partir do dia que eu conheci, inclusive, eu já me tornei vegetariano. Depois vocês vão ver o que ele contou. Bom, eu vou mostrar agora o primeiro contato que eu tive com ele, tá? Como é que foi? Como que ele mostrou, através da arte dele, o caminho que ele tinha atravessado. Seria impossível contar a história da minha vida sem falar de Olímpio Simões. São infindáveis dentro das minhas memórias as citações de Olímpio Simões ao longo dos 15 anos em que tive o privilégio de conviver com ele. Durante todo este tempo, fiz de tudo para registrar sua sabedoria para a posteridade, através de diversos registros, como músicas, fotos, quadros e textos. O aprendizado que tive com Olímpio fez com que ele se tornasse o ser humano mais importante, coerente e lógico que conheci. Ele foi um mestre espiritual, não apenas pelas orientações que me passava com suas palavras, mas com os exemplos de humildade, paciência e amor que demonstrava, totalmente acima dos padrões normais. Através dessa série, deixarei para a posteridade um pouco do que representou este homem maravilhoso, que passou pela vida humana de forma humilde e foi rapidamente esquecido, até mesmo pelos seus familiares, mas que deixou um legado enorme de arte e espiritualidade. Recinto, conheci Olímpio. Ao ver aquele homem, tive a certeza de já tê-lo visto antes. Mas quando? Sem muita cerimônia, Olímpio começou a falar dos quadros que pintava, alguns dos quais estavam na sala, dispostos sobre alguns móveis e sofás. Os quadros tinham uma sequência e mostravam as fases de sua vida. O primeiro quadro era uma paisagem de cores escuras, mostrando um navio numa tempestade em alto mar, à deriva de um naufrágio. Olímpio disse que o nome daquele quadro era A Fé, pois só a fé em uma força superior poderia salvar o navio daquela situação. Acrescentou que o quadro representava a luta que havia travado no passado com o vício do alcoolismo. Ele disse: "Fui alcoólatra por muito tempo
E quando decidi vencer o vício, entrei num estado de espírito muito difícil. Este quadro mostra toda a minha luta interior. A lua no céu representa o olhar de Cristo, a luz do anseio. Cristo me disse: a noite passará e um novo dia vai chegar. Ancore e persista, que um novo amanhecer chegará e a tempestade terá fim. Tenha fé, seja como a bigorna, que responde com canto à descida do martelo. O estado de espírito que se seguiu foi terrível. Sofri muito para deixar a bebida. Fiquei como esse barco à deriva da tempestade. Percebendo mais atentamente o quadro, era possível notar que os mastros do navio tinham a forma de duas mãos justapostas, como se estivessem voltadas para o céu em oração. Olímpio também tinha colocado no céu tempestuoso uma pequena fresta de luz, para mostrar que Deus jamais o havia desamparado. Depois, ele mostrou um quadro de grande expressão chamado Dilema, que tinha cores e simbologia incomuns e que representava outro trecho muito difícil de sua vida. O quadro lembrava uma espécie de apocalipse, por causa do cromatismo de seu céu, muito estranho e bizarro. Segundo Olímpio, Dilema retratava os problemas que ele teve quando decidiu largar a bebida. O quadro mostrava um ser, misto de cavalo e homem, que hesitava diante de uma cachoeira onde estava prestes a mergulhar. O cavalo representava o próprio Olímpio. Era possível perceber isso pelos cabelos longos do animal. Ele hesitava em enfrentar o vício do alcoolismo. A respeito deste quadro, Olímpio disse: depois de muito tempo bebendo, sem perceber me tornei viciado. Minhas mãos tremiam, impedindo que eu conseguisse controlar o violão como na juventude. E a música sempre tinha sido a grande paixão da minha vida. Mas agora, para conseguir tocar, eu precisava beber cada vez mais, criando uma forte dependência. Depois, nos mostrou um terceiro quadro, que se chamava Meditação, e que lembrava, pela sua cor azul, o tradicional quadro de Cristo no Monte das Oliveiras. Meditação era uma paisagem noturna, em que o luar se refletia nas águas de um lago. Segundo Olímpio, aquele quadro tinha sido produzido numa sexta-feira da Paixão entre 1960 e 1962. Ele disse: este quadro é o próprio Cristo, e marcou o meu encontro com ele. Conheci Cristo através da Bíblia. Eu o pintei inspirado em seu suor de sangue, no Monte das Oliveiras, na sua paixão. Quando estava no auge da minha crise da bebida, lembrei-me de Cristo e o chamei. E ele respondeu: eu estou aqui. Mas agora é que vai começar a mais difícil de todas as lutas, que é a luta consigo mesmo. Porém, vencer de si próprio será a mais gloriosa das suas vitórias.
Feliz daquele que luta e chora querendo sair das trevas, porque já viu a luz. Infeliz daquele que nela rindo continua, porque não conhece outro sabor senão a dor. Depois pegou outro quadro que se chamava O Éden, acrescentando: sofri muito para deixar a bebida. Eu era um barco à deriva do vendaval. Mas persisti e aos poucos tudo passou. A tempestade findou e veio um novo dia. O Éden revelava a paz, o estado de espírito de Olímpio após a vitória sobre o vício do alcoolismo. A paisagem romântica em que o céu e a água se confundiam mostrava um quê surrealista. A choupana colocada à direita do quadro, no alto de um monte, segundo ele, significava um coração alto, mas humilde. Ele também tinha representado a si, sua mulher e seu filho, com 3 folhas de antúrios colocadas no canto inferior direito da tela. Olímpio ainda mostrou um último quadro chamado Pensamento Branco Dentro da Noite, onde 2 cavalos cavalgavam voando em plena liberdade numa noite de luar prateado. Segundo ele, o pensamento branco dentro da noite é um pensamento que vem à nossa mente quando estamos deitados na cama antes de dormir e ouvimos um latido de cão ao longe. Nesse momento podemos então meditar. A filosofia do quadro é que só com o pensamento positivo e a força de vontade o homem tem possibilidade de vencer. Olímpio não datava nem assinava seus quadros e se justificou dizendo: não assino nenhum quadro, nem coloco data, porque sou apenas um instrumento para a mensagem. O que eu possuo dentro de mim não é de ninguém, mas de algo. Não vou rotular as mensagens que recebo com o meu nome da terra. Aí dá para vocês sentirem o que é conhecer uma pessoa e em questão de meia hora receber uma lição dessa, né? Uma lição de vida mostrada através da arte, porque ele era um artista, acima de tudo. Tanto que ele não era um homem prático, ele nem gostava muito de trabalhar em atividades mundanas para sobrevivência. Às vezes a mulher dele é que tinha que ajudá-lo. Mas ele mostrou aí, para mim, naquele dia 11 de julho de 1971, uma grandiosidade. Eu falei, como que um homem pode, com 5 quadros, mostrar uma história de vida, uma luta, uma vitória? Isso é magnífico. Eu nunca tinha conhecido ninguém. Porque geralmente o alcoólatra, ele tem que entrar, ele recai, ele tem que entrar numa sociedade anti-alcoólatra, sabe? Às vezes ele não consegue, mas ele conseguiu porque ele tinha fé em Cristo. Porque ele começou a ler a Bíblia e ele não tinha religião, mas ele começou a ler e começou a sentir aquela união com Jesus Cristo. É uma coisa muito bonita. Então, quando eu conheci nesse dia, eu fiquei encantado. Eu falei, pô, eu não vou mais sair de perto desse homem. Né? E ele ainda disse assim, que as pessoas o viam na família, não como ele era agora, mas como ele tinha sido no passado. Ah, aquele cara era um alcoólatra, aquele cara não trabalha,
só que não viam a transformação espiritual que ele tinha sofrido. Através da dor, através da fé. Então isso é que tornou Olímpio para mim o meu mestre. Foi uma verdadeira lição. E agora eu vou mostrar um pequeno trecho de um filme que se chama O Mestre, que a Samira assistiu. É um trecho de um filme que eu fiz em 1975, baseado na filosofia dele. Só que eu vou mostrar só um trechinho, quando o mestre encontra o discípulo. Então o discípulo, ele está com um monte de chaves, tentando se libertar. Mas o Olímpio dizia, as chaves do mundo não libertam. E apesar do mestre libertar o neófito, né? o rapaz que eu represento no caso, ele liberta, mas ele ainda mostra que tem um grande caminho à frente. Porque não basta você simplesmente se libertar, você tem que seguir à frente, você tem que evoluir. E ele sempre dizia, você tem que andar à frente, você tem que evoluir, você tem que conhecer novas coisas. Não pare nisso que eu estou te falando, você vai ver coisas muito maiores. Então eu vou mostrar esse pequeno trecho de filme, para vocês terem uma ideia. Essa, vamos dizer assim, essa é uma mensagem, tá? É uma mensagem, vamos dizer assim, simbólica do que é o mestre para o seu discípulo.
Então aí é o que ele sempre falava: as chaves do mundo não libertam. Muitas vezes a libertação vem de outra forma, através da meditação, através da luta interior. Então muitas pessoas às vezes acham que vão conseguir resolver seus problemas apenas com aspectos materiais. E no final, vocês podem ver que o mestre ainda aponta o caminho. Não é porque ele se libertou, mas ele tem que seguir em frente. É aquilo que ele sempre dizia para mim: você tem que seguir em frente. A gente tem que amadurecer no caminho. Bom, agora vamos entrar num outro aspecto, que é o aspecto do vegetarianismo. Esse filme curto vai mostrar como que ele se tornou vegetariano. E o dia que ele me contou isso foi o dia que eu o conheci. E quando eu ouvi essa narração dele, eu imediatamente adotei o vegetarianismo. No dia 11 de julho de 1971. Então, vocês vão ver como que despertou o vegetarianismo nele. Olímpio era muito carnívoro. Queria ser forte. Numa véspera de Natal, no início dos anos 50, aos 35 anos de idade, ele trabalhava na oficina quando, no restaurante ao lado, ouviu o berro triste de um cabrito. Incomodado com aquele berro, debruçou-se à murada do restaurante e viu tal cabritinho. Ele olhou para Olímpio muito triste, como se estivesse dizendo que sabia que iria ser sacrificado para a ceia de Natal, onde serviria como prato principal. Este fato calou fundo no espírito de Olímpio. Ele ficou muito impressionado com aquele cabrito, cuja única defesa era gritar. Pensou então consigo: por que é que eu tenho que comer um animal? E a partir desse dia, Olímpio começou a fugir da carne. Cada vez que via um prato de carne em cima de uma mesa, o berro triste do cabrito voltava dentro de sua lembrança. Olímpio meditava: eu vivo dependendo, não sou independente. Mas eu não preciso sacrificar vidas para me manter. O leão e o tigre vivem instintivamente, mas eu tenho inteligência e quero ser independente. Foi assim que Olímpio se tornou vegetariano. Então, Olímpio, depois desse evento, ele se tornou... Ele pegou um amor tão grande pelos animais que ele começou a ficar revoltado. Ele ficou revoltado com uma série de coisas, não com as pessoas que comiam carne, mas em ver, por exemplo, a crueldade dos caçadores. Então, muitas vezes ele esbravejava, ele ficava nervoso e muitas vezes ele falava coisas que às vezes as pessoas podem nem mesmo concordar. Mas ele falava que o resgate do homem, do ser humano, justamente é muito difícil por causa dessa questão da carne. Então eu vou passar para vocês agora uma parte em que ele fala sobre o resgate do ser humano e também fala sobre os animais, quando ele compara o ser humano com os animais. Ele compara os animais e ele vê nos animais uma superioridade moral, até vamos dizer assim, que às vezes não existe no ser humano. Então, essa parte é uma parte bem forte. Eu vou passar para vocês. Só a fé pode levar até onde Cristo está.
A humildade, a simplicidade, a obediência e o respeito são os requisitos básicos. E o respeito inclui respeito a tudo e a todos, ao próximo e à natureza. O homem é transgressor. Está certo um amigo meu quando disse: para me resgatar, quero reencarnar como cavalo, pois ele é um animal humilde. Montam nele, chutam-no com esporas. Ele conduz as pessoas onde desejam. Fica com fome e sede, mas não reclama. Fica embaixo da chuva se lá o colocarem. Como é sublime ser um animal assim, que aceita até o chicote. O cavalo é um animal muito mais perfeito que o homem, que não tem as qualidades da paciência, humildade e obediência. De todos os animais, o homem é o mais baixo dos vermes. É pior do que qualquer animal existente, pois já nasce com índole maligna. Está escrito na Bíblia: Deus falou para Noé: a imaginação no coração do homem é maligna desde a sua meninice. O homem só pensa o mal. Ele é transgressor de todas as leis naturais. Ele adultera tudo pelo livre-arbítrio que tem. Ele não respeita nada. Os animais respeitam a natureza, o homem não. Por isso, o resgate espiritual do gênero humano é tão longo e difícil. O homem faz tudo pela vaidade, pela ambição, pelo poderio. Um caçador matou um tamanduá e depois viu que o filhotinho dela estava ao seu lado, acariciando-a. Daí o caçador disse: se eu soubesse que era uma mãe, eu não a teria matado. Um estúpido. Antes de matar, ele não pensou? Na verdade, as pessoas só pensam em encher o estômago e se esquecem dos valores espirituais. Na oração ao discípulo, no livro de São João, Cristo diz: antes que o mundo existisse, eu já te conhecia, Pai, já estava contigo naquela época. Por isso estou aqui, no meio dos homens, para que te conheçam. Isso é muito forte. Calcule para a gente chegar onde Cristo está, quantas encarnações teremos que ter. É impossível calcular. O homem tem que sofrer na carne tudo o que faz. E esses que fazem mal para os animais deveriam nascer como animais, para sentirem na carne o mal que fizeram. O que não queremos para a nossa carne, não podemos fazer para os animais. Eles também têm espírito. Eu chamo um animal de meu irmãozinho, porque nele habita uma força, um sentimento talvez maior do que o meu. Quanto mais eu conheço os animais, mais eu renuncio a mim mesmo. Porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas não os animais. O homem se prevalece de ser homem e espezinha os outros reinos. Quanto menos instinto, mais alto domínio se tem sobre si mesmo. Pois a criatura instintiva é cega. O beija-flor tem um alto domínio sobre si, algo que vem de Deus, que o faz parar no ar. Qual outro pássaro que faz isso? Nenhum. Ele é tão livre da gravidade terrena que não bate em nada. Olhe o alto domínio que ele tem sobre si mesmo. Qual avião, qual foguete, qual nada? O homem, para dar um passo, carrega um fardo. O colibri corre, voa, a nossa vista não o acompanha.
nada o prende. Ele é totalmente livre. É uma matéria purificada, tem autodomínio sobre si mesmo. Quando o homem também é livre, nada o ataca, nada o constrange. Isso porque ele tem autodomínio sobre si mesmo. Ele não cai de jeito nenhum. É como um colibri. Tudo isso eu observava ao andar nos campos. Eu dizia: como você é livre, colibri, e eu tão preso. Como é gostoso vê-lo. Nada o atinge, nada o toca, nada o ataca. Os pássaros são superiores a nós em tudo. Eles voam. Nós somos répteis, nos arrastamos. É uma parte forte, né? Ouvir isso, né? Na forma de uma revolta. Porque ele também dizia: eu também sou homem, eu também tenho meus defeitos. E quando eu me comparo com os animais, com os pássaros, eu vejo como eu sou um réptil, eu estou rastejando. Então, quanto que nós temos que evoluir para chegar até onde chegou Jesus Cristo, né? Então, essa luta de evolução, ele dizia: nós temos que evoluir, mas a evolução é muito dolorosa. O resgate que nós temos nas diversas encarnações é muito doloroso. E às vezes em uma encarnação você, às vezes até regride um pouco. Então tudo isso ele falava para mim, né? E, como eu disse, uma das coisas que mais tocavam o Olímpio era o amor que ele tinha por todas as criaturas. Mas ele tinha um amor especial também pelos cachorros, né? E ele contava aquelas histórias que eu falei. Ele criava umas histórias para ilustrar alguns aspectos. E ele fez uma história chamada A Fidelidade, para que vocês vejam a fidelidade que um animal tem com o seu dono. Eu vou passar. Havia em Portugal um fidalgo muito rico, que ofereceu ao seu sobrinho e afilhado um chapéu de castor muito caro e um filhote de cachorro de raça tipo São Bernardo. O homem passou a exibir o cão por todos os lugares onde ia. Tinha vaidade e queria que todos vissem seu cão de raça. Ao apresentar o cão, todos diziam: "Nossa, que belo cão! Que belo animal!" E assim foi durante anos, quando o cachorro pegou sarna e ficou muito feio. O moço ficou com escrúpulos do cão. Quando os amigos lhe perguntavam sobre o animal, ele dizia que ele estava doente, porém não saía mais para passear com ele. Um dia decidiu dar fim ao animal. Passou a coleira no seu pescoço, amarrou uma pedra presa à mesma e o levou ao rio.
Depois atirou o cachorro ao rio, mas ao fazê-lo, o chapéu de castor que possuía voou-lhe da cabeça e caiu também na água. Ele ficou consternado e disse: puxa, no mesmo dia em que perdi o cão, perdi o chapéu. E agora o que direi ao meu padrinho sobre o chapéu? Ele ficou chateado com o chapéu, não com o cão. Voltou para casa e logo depois ouviu algo bater à sua porta. Foi então que ficou surpreso. Ao abrir a porta, viu o cachorro todo molhado, com um chapéu na boca. Logo a seguir, o cachorro caiu desfalecido. Então, o fidalgo caiu em si e disse: como sou miserável! Eu tinha um grande amigo e o feri de morte. Mas ele não se esqueceu de mim. A fidelidade dele foi tão grande, ele era tão nobre, que me trouxe de volta o meu chapéu, mesmo tendo eu o atirado ao rio para matá-lo. É uma história muito triste, né? É uma história muito triste, mas foi a forma que ele encontrou para mostrar como que um cachorro é fiel com seu dono. É uma história que, quando ele me contou, eu chorei. Uma história criada por ele, mas era a maneira que ele tinha de ensinar, né? E uma outra parábola dele, ele mostra o seguinte: tudo que se faz aqui na terra se colhe. A lei de causa e efeito. Ele não falava a lei de causa e efeito, ele falava com as palavras dele, né? Então, vocês vão ver agora a história dos dois gigantes, que é uma parábola muito interessante dele, das muitas que tem, não dá para mostrar todas aqui. Os dois gigantes que saíram para minerar. Então, vamos lá. Dois gigantes saíram, um em cada direção, em busca de ouro. De onde eles saíram havia uma guarita com frutos de toda a espécie. O que ia pelo caminho à direita pediu que lhe dessem laranjas, maçãs e outros frutos, para que fosse comendo pelo caminho. O da esquerda pediu que lhe dessem figos da Índia. O homem que distribuía os frutos perguntou-lhes o porquê da escolha. O que ia pela direita disse: vou pelo caminho comendo os frutos e atirando as sementes, para que cresçam árvores frutíferas e auxiliem os que vêm atrás, encontrando sombra e alimentos bons pelo caminho. Já o que ia pela esquerda disse: vou pelo caminho comendo os frutos e atirando sementes, para que cresçam árvores cheias de espinho. Assim, ninguém se sentirá motivado a me perseguir, e eu poderei ficar com todo o ouro que encontrar. Deste local, eles partiram. Conforme andavam, iam comendo e plantando árvores. Chegaram aos locais onde havia ouro, e ali garimparam durante muito tempo, acumulando cada qual seu tesouro. Eles fizeram um saco e voltaram com todo o ouro que haviam acumulado. Quando o da direita foi voltando, percebeu a existência de uma quantidade enorme de árvores frutíferas, com sombras agradáveis, onde ele repousava, alimentando-se de laranjas, maçãs, enfim, das frutas que tinha plantado no caminho de ida. Mas o da esquerda só encontrou enormes árvores espinhosas, que passaram a feri-lo. Estes espinhos rasgaram seu saco de ouro, e ao final, muito cansado e ferido, ele quase desfaleceu. Por fim, ambos chegaram à guarita. O que havia ido pela direita chegou tranquilo, com todo o seu tesouro, cheio de saúde. O da esquerda veio com seu ouro pela metade, todo ferido, cansado e doente.
O homem da guarita perguntou ao primeiro: Puxa, você está bem? O que encontrou pelo caminho de volta? Ele respondeu: Encontrei muitas árvores que me alentaram. E perguntou ao da esquerda: Você está todo arranhado? O que houve? E ele respondeu: Perdi metade da carga que havia conquistado e só encontrei espinhos no caminho de volta. Então o homem da guarita disse: Você foi com pensamento negativo, por isso só colheu espinhos. Mas ele, ao contrário, caminhou para o progresso, mas o progresso da confraternização, abrindo caminho para aqueles que vinham atrás. Nenhum de vocês poderia imaginar que encontrariam na volta aquilo que haviam plantado. Você procurou o progresso negativo, egoísta, pensando só em você. E ele respondeu: Ah, se eu soubesse que teria que voltar pelo mesmo caminho da ida, eu não teria plantado espinhos. Ambos tinham colhido na carne aquilo que na carne haviam semeado. Então, o Olímpio ele tinha uma maneira de mostrar as coisas com essas parábolas simples, né, que ele criava. E essa é muito interessante. Tem muitas outras também, né? Agora, vamos mostrar algumas coisas que ele pensava, né? Vamos falar sobre um mundo melhor, sobre o amor e sobre Deus. Então ele falava muito sobre as gerações que vinham, né? Que essas gerações tinham que encontrar um mundo melhor. Então eu vou passar mais esse trechinho para vocês verem. Temos que orar para que esses nossos irmãozinhos que vêm vindo, reencarnando, melhorem e formem um mundo melhor. E é por isso que eu digo: Senhor meu Deus, limpa os meus olhos encardidos para que eu possa ver claro. Esclareça a minha mente poluída para que eu possa pensar limpo. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a verdade. Guarda o meu coração em minha boca quando eu falo. Que não haja enganos nem ofensas, que eu não fira. Dirija as minhas mãos no que eu faço e os meus pés por onde eu ando. Defenda-me do mau passo e do laço maléfico. Mostra-me o teu caminho, Senhor, para que eu possa seguir as tuas pisadas. Deus não aceita pessoas endividadas. É como um criminoso que resolve entregar-se à polícia porque está arrependido dos seus crimes. Mas ele tem que pagar a pena dos seus males, sentindo na pele o que provocou aos outros, independente do seu arrependimento. Alguns religiosos se equivocam em seus conceitos, mas não têm culpa, pois são enganados. Eles têm um holofote fraco e não enxergam muito longe. Para chegarem até Cristo, devem caminhar muito. E para chegar nessa força que eu digo, então, tem que caminhar muito mais. O gigante, de muitos metros de altura, dizia: Eu sou a força, não tenho rival. E ia andando pelo deserto, debaixo do sol, quando viu uma menina muito magra, franzina, carregando ao colo um menino gordo, forte, apesar de pequeno. Ela o carregava com dificuldade. Vendo aquilo, o gigante se revoltou e perguntou à menina: Se você não pode com ele, por que o carrega? E ela lhe respondeu: Ele é meu irmão. Então, uma voz gritou dentro do gigante, dizendo: Quando o amor é forte, por mais pesado que seja o fardo, torna-se leve. O gigante até então nunca tinha amado. Mas pegou as duas crianças no colo
e conheceu o amor, e as conduziu ao seu destino. Viu que possuía muita força, mas que havia uma força maior que ele. Fora do amor, tudo é negativo. A galinha desova, saem os pintos que ficarão de diversas cores: o preto, o branco, o carijó. E eles se esparramam. Quando o tempo muda, ela chama a todos e vai procurar o pintinho perdido, desgarrado. Isso é amor. Ela pega chuva nas costas para proteger a todos eles, sem distinção, protegendo até o rebelde, o desgarrado. Eu nem preciso dizer que ele era vegano, né? Ele não falava que era vegano, mas ele era vegano. Eu nunca vi, nos 15 anos de convivência, o Olímpio comer ovo. E também ele falava, eu não gosto de leite. E não existia na época essa coisa de vegano. Ele não comia ovos justamente por causa desse pensamento. É incrível como que a pessoa não precisa que outro fale. Ele, pela meditação, ele chegou a essa conclusão. Então, é uma parte muito interessante do Olímpio. Ele aprendia pela meditação. Ele lia a Bíblia e ele meditava. E ele observava a natureza e ele meditava. Então, tudo aquilo que ele tinha passado na vida servia para que a vida dele fosse se enchendo de ensinamentos que ele passava. Então agora, o conceito dele de Deus é muito bonito. É um conceito assim, muito fora da normalidade das pessoas. Geralmente a pessoa fala, Deus é um homem, tal. Não, ele via talvez como um homem, mas diferenciado. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês tenham ideia de qual era o conceito dele de Deus. Inclusive ele pintou um quadro em que ele mostrava uma face, né, que vai aparecer aí, que ele representava Deus. Há uma força que está acima do amor, acima de tudo. Nós todos caminhamos para essa força, porque tudo vem dela e para ela volta. É um círculo contínuo. Tudo que nossos olhos veem, vem dessa força. Nós nos vemos uns aos outros, temos semelhantes, mas ele não vê outro igual a ele, porque ele é só ele. Só esse poder é que pode me resgatar de tudo. É essa força que eu busco. É nela que eu confio. Esse poder filantrópico que me permitiu conhecer tudo que é bom e ruim, deixou-me livre e nunca me privou de nada. Caminhei onde quis, experimentei tudo o que desejei. Ele sempre estava ali, em tudo o que eu experimentava. Mesmo que se fique encardido de pecados, ele diz, eu te limpo, porque você é uma partícula minha, é o meu átomo. De modo algum você se perde debaixo dos meus olhos. Peque como quiser pecar, erre como quiser errar, mas venha até mim que eu te limpo, porque eu sou filantrópico, o bom dos bons. Experimenta de tudo, amadurece e depois vem a mim, e eu te limpo. Qualquer um, por mais sujo que esteja, fica limpo. Ninguém é perdido, andamos debaixo da lei.
Essa força não nos proíbe. Mesmo que eu esteja nos confins do inferno, agarro nos teus pés e subo. Estou garantido. Ninguém é perdido. Luz é puro, é Ele. Esse é impuro, sou eu, somos nós. Eu saio dele, mas não sou puro. Tive que me redimir. Agora sou puro, sou como Ele. Agora posso voltar a Ele, que não há mais explosão, mesmo que eu saia dele. Eu também sou Ele. Um dia, um homem se olhou no espelho e depois o quebrou em 1000 pedaços e reparou que cada pedaço refletia sua imagem. Assim somos nós, feitos à sua imagem e semelhança. Por isso sempre o refletiremos, por menores que formos. Somos como um pedaço de ferro velho que vai ser usado para a confecção de uma peça. Mas esse ferro antes deve ser transformado. Ele tem que passar pelo cadinho, pela fundição. Esse ferro tem que ter têmpera, deve ser derretido, transformado, até voltar a se formar num ferro diferente do que era. Por isso eu digo, benditos são os seus olhos que transfiguram o meu ser. Se houver falha na fundição, o ferro deve voltar para o forno. Caminha, ele é fogo, ele é chama, ele é luz. Aí a gente vê que ele tem um conceito muito próximo da teosofia, né? Embora ele nunca tenha ouvido falar em teosofia, nunca me falou teosofia, mas acho que tinha alguma coisa dentro dele. Ele dizia que nós temos a partícula de Deus dentro de nós. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Ah, Deus está lá, eu vou rezar, Deus está sentado num trono olhando. Não, Deus está dentro de cada um de nós. E ele dava uma esperança, dizer o seguinte: você pode errar, mas você nunca vai ser perdido. Sempre vai haver uma esperança para aquele que quer se resgatar. Isso ele falava com base na própria experiência de vida dele. Ele estava totalmente perdido. Então é uma coisa tão maravilhosa, sabe? Os ensinamentos dele foram muito maravilhosos. E agora, para encerrar, ele criou uma oração. Essa oração ele criou durante uns 10 anos quase. Quando eu ia na casa dele, eu falava, acrescentei mais uma frase na oração. E a oração tinha tudo a ver com o que ele falava. Essa oração é feita por mim e pela minha esposa todas as noites, porque é uma oração muito poderosa. Eu acredito que existem muitas orações aí na Bíblia, orações antigas, orações das pessoas, mas essa oração, ela tem muito a ver com tudo o que eu vivi com Olímpio. Então, para encerrar, eu vou essa oração e depois eu deixo em aberto para que as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, tá? Ou se manifestar. Então é isso aí. E tem um detalhe importante. Vocês vão ouvir essa oração com a voz dele, tá? Essa aí não fui eu que dublei, não. Essa aí é a própria voz dele gravada. Então vocês vão ouvir a voz do mestre agora. Pai, bendito, invisível e eterno existente, nas altíssimas das altíssimas alturas, Senhor, está a tua cabeça, e nos profundos dos profundos abismos estão os teus pés. Majestoso, glorioso, misterioso, zeloso, supremo gênio dos gênios, Deus dos deuses, alto e eterno ser em ti, Deus meu, forte dos fortes a minha força, sábio do sábio a minha sabedoria, justo dos justos a minha justiça,
luz das luzes, minha luz, vida das vidas, a minha vida. Toma-me nos teus dedos, amigo, guarda-me, aquece-me, conforta-me e agasalha-me na palma da tua mão. Meu pão e a minha água até a hora da minha morte. E que entre nela num fio de cabelo do teu dedinho os meus cabelos que são seus, Senhor, debaixo dos teus olhos, porque eu sou um átomo de uma molécula tua, meu supremo escudo, minha suprema espada, minha suprema defesa, minha suprema escada. Permita, Senhor absoluto das alturas e das profundezas, que eu seja útil e agradável a todos os olhos, mesmo eu depois de morto, porque o fôlego que é em mim vem do teu assopro. Benditos são os teus olhos que resplandecem a minha mente e transfiguram o meu ser, porque debaixo do teu olhar resplandecente, amigo, meigo e ameno, eu caminho, até quando seja por ti permitido eu caminhar. Conduz a minha cabeça, as minhas mãos, os meus pés, desvia-me dos caminhos maus, dos laços maléficos, leva-me o caminho da vida, da amizade, da luz e da paz. Tranquiliza o meu coração, Senhor, e põe nos meus olhos a tua visão. Meu bendito canto, minha bendita chave, minha bendita asas, meu condutor amigo, eu vos peço em nome do teu Filho amigo, Jesus Cristo, o meu irmão. Permita, Senhor absoluto das alturas e das profundezas, supremo gênio dos gênios, Deus dos deuses, alto e eterno serente Deus meu, que eu seja o espelho inquebrável, todas as manchas maléficas e negativas que a mim vêm embaçar serão fulminadas, porque uma fagulha da tua luz reflete em mim, Senhor, e eu serei resplandecente ao bom, ao bem, ao belo, ao útil, ao agradável em todos os olhos, Senhor, que assim seja em nome do teu Filho amigo, Jesus Cristo, meu irmão, o meu mestre, meu Salvador. Amém. Bom, eu espero que tenha sido boa, né, a apresentação, que tenha agradável. Tentei mostrar, assim, de forma bem concisa, a minha convivência com ele. Então vejam que eu me considero um privilegiado, porque durante 15 anos eu tive um homem como esse, me orientando, me explicando coisas que eu não tinha capacidade de enxergar. Então agora eu deixo em aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer uma observação, fiquem à vontade. Parabéns pela sua demonstração e peço desculpa aí, chegar um pouquinho atrasado. Parabéns, você sempre trazendo coisas assim novas para a gente e que a gente aprende muito. A vida é a gente sempre tentar fazer o melhor, né? Então, esse senhor, eu não sei, depois eu vou estudar mais sobre ele. Ele fazia as coisas muito pelo exemplo, né? Você repara que ele é muito o exemplo, né? Então, às vezes a gente quer passar a bondade e quer que as pessoas sejam bem, estejam melhor e que nós estejamos também. Mas às vezes é pelo lado prático e não pelo lado do exemplo, né? Existe aquela história bem rapidinho, de uma senhora que leva uma criança para um guru, né? E fala assim: ó, guru, tá aqui, ó, ele não vai com a sua cara, mas ele te obedece. O problema dele é que ele come muito doce. E eu não sei mais o que fazer. Aí o mestre, esse guru, fala: faz assim, daqui 20 dias você traz ele aqui de novo. Aí a senhora, depois de 20 dias, retornou lá, né?
e falou com ele, ó, não adianta, tá comendo doce ainda, né? Aí ele fala, daqui a mais 30 dias retorna. Aí a senhora voltou, nada. Aí falou, mais 10 dias, por favor. Aí ela, depois de 10 dias, ela voltou. Aí ele falou para ela, né? Menino, para ele, né? Agora você para de comer doce. Ela perguntou, por que o senhor está falando agora? Ele falou, porque eu também adorava um doce. E se eu não parasse, eu não podia dar o exemplo para ele, né? Então a vida é assim, né? E mais uma história também que me lembrou muito de uma pessoa, dois cavalheiros que tinham que atravessar uma fronteira muito fria e o risco de vida era muito grande, né? E o que acontece? Esses dois homens desbravaram porque a vida deles ia melhorar naquela outra região e eles tinham que ultrapassar ali. Aí o que acontece? Quando os dois foram, encontraram uma criança no meio da neve e um parou. O outro falou, não vamos perder tempo com isso não, a gente não vai chegar lá. Aí ele falou, não posso, eu vou ter que levar. Falei, não vai perder tempo, a gente não vai chegar lá e tal. Aí ele leva a criança com ele, né? E o que acontece? Quando chega num determinado ponto, o frio foi tão intenso que os dois se abraçaram, a criança e o menino. E o que acontece? O outro que não ajudou ficou só. O que acontece? Ele acaba falecendo e aquele que pegou a criança conseguiu ultrapassar. Isso é a bondade, né? Então, o que acontece? Fazer o bem, todo mundo fala teoricamente, mas é seguir o exemplo. E a gente vê dá para fazer muita coisa boa neste mundo. E parabéns, parabéns, linda o que você demonstrou aí, foi impressionante. Muito obrigado. Ele sempre foi pelo exemplo, como você falou. Muitas coisas, às vezes, a gente aprende lendo, a gente aprende conversando, mas ele tinha o exemplo, né? Ele tinha o exemplo, ele prezava muito por isso, pelas histórias que ele inventava, né? Na verdade, ele criava uma história para explicar um princípio. Se ele falasse simplesmente o princípio, olha, tudo que você faz aqui, você paga. Tá, daí. Mas ele mostrava. Então, isso que era interessante. Olha, o animal, ele é fiel. Ah, tá, é fiel. Pô, mas vamos mostrar até onde vai a fidelidade do animal, né? Então, ele tinha essa característica, né? Então, é isso aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, falar? Ou podemos encerrar? Então, obrigado. É para gravar. Meu primo. Meu nome é Edilson Costa. Acho que presencialmente, acho que é a primeira vez, talvez, que nós se vemos, né? Não, já nos vimos no passado, quando você era um garotão. Atrás, né? Garotão. Todo, né? Então, é perceptível que você teve uma forma, naquela época, com 17 anos, o que era importante para você, né? E o que foi importante para você, talvez, ao decorrer do tempo, essa coisa importante se tornou importância. São duas palavras interligadas, mas com junções diferentes, né? O que é importante e o que é importante, né? A importância que você se deu para o conteúdo do seu amigo, esse amor que você sentiu, talvez seja uma das 7 essências que talvez mexeu com o seu íntimo, que lá no outro lado do universo você precisava dele para atrair você para o seu crescimento interno, né? E você atraiu isso dentro do seu coração, esse íntimo seu, você carregou dentro da tua alma a sua parceria de compartilhar com ele o carinho, né? E isso fez o seu crescimento interno também, que passa para nós aqui também, né? Esse ensinamento, esse carinho que você teve
com ele, né? E ele com você. Ele teve uma vida da forma que ele quis ter, né? E nós temos a nossa vida do jeito que a gente quer ter, mas com consciência daquilo que é importante de fazer a interpretação da forma melhor possível para a gente, né? Eu sabendo que eu sei que é bom para mim, eu vou passar para o próximo. E assim é o que você fez hoje. Você transformou de 1971 para 2026 uma interpretação de amor. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Eu agradeço suas palavras. Então, realmente o Olímpio, ele está todos os dias da minha vida, ele está comigo. Não há um dia sequer na minha vida que eu não fale do Olímpio para Elisete, que eu não lembre de alguma coisa, um ensinamento. E o que é legal é o seguinte, ele não condenava ninguém pelos erros. Ele falava, não, todo mundo tem a sua hora. Ele não criticava. Eu me lembro que uma vez, a gente estava andando, ele era muito humilde, ele dirigia mal, ele tinha um fusquinha. E ele foi entrar na Marginal e um ônibus bateu nele. E o cara, o motorista, começou a dar risada. Aí eu fiquei louco, eu falei, pô, eu chamava ele de tio, né? Eu falei, tio, vamos na delegacia da... Não, mas ele amassou. Não, deixa. Ele não tinha esse ódio, sabe, de dizer, esse cara me bateu. Não, ele tinha uma mansidão, que era uma coisa difícil de ver. Eu falei, mas ele fez sacanagem. Ele falou, não, mas deixa para lá. Eu vou arrumar. Sabe, ele era uma pessoa muito diferente, muito diferente. Então, eu gostaria de ter um pouquinho dessa paciência dele, mas é difícil, muito difícil. Não, a pergunta é simples. Ele teve filhos? Como era o relacionamento dele com a família? A família absorvia essa sabedoria dele? Filhos, como era? Infelizmente, não. Infelizmente, eu não gosto de falar, mas hoje mesmo eu convidei 2 pessoas da família dele para estar aqui. Uma não pode vir, a outra disse, eu não posso, eu não vou. Por quê? Não falou por quê. Aí a pessoa, é como eu falei no início aqui, ele era considerado, esse cara aí, ele era alcoólatra, ele só tocava violão, ele só via aquela parte que ele tinha sido, não o que ele se transformou. A esposa dele, sim, era uma pessoa exemplar, ela entendia ele em tudo. O filho dele mesmo não ligava. Não dava importância para a arte dele. Por que ele se ligou também em mim? Porque eu dei importância. Inclusive, ele falou uma coisa para mim. Ele falou, olha, ele falou em relação à geração dos cabeludos que chegavam, né? Porque ele sempre tinha usado o cabelo comprido, porque era uma promessa que ele tinha feito a Deus. Inclusive, ele fala, né, que os meus cabelos se enrolem num fiozinho de dedo de Deus, né? Se fosse uma coisa tão pequeno. Então ele fez essa promessa. E ele falava que... Então o pessoal já não gostava dele porque ele usava o cabelo comprido. E na família dele, ele era mal visto. Então, quando ele me encontrou, ele falou, ainda bem que vocês chegaram, a nossa geração. A geração dos cabeludos. Então, ia eu, ia meu irmão, que também era cabeludo, ia meus amigos. Ele se sentia em casa. Ele se sentia que era um código que a gente tinha com ele. Um código, né? Mas, infelizmente, quantas vezes eu convidei, eu tenho trabalhos, esses trabalhos aqui são parciais, eu tenho 8 horas de filme sobre ele. Eu queria passar para as pessoas, eu queria fazer uma reunião. Várias vezes eu tentei, nada. Coloquei alguma coisa na internet. Então, é assim, né? Às vezes a casa de ferreiro, espeto de pau, né? É mais ou menos isso.
Então, essa filosofia dele, essas coisas que foram passadas aqui, a família dele nunca tomou conhecimento disso. Eu queria mostrar isso através dos filmes, mas as pessoas não se interessaram, né? Então eu guardo e divulgo para as pessoas, como um grupo que está aqui agora, porque quem sabe um dia eu ainda posso escrever um livro, né, para deixar tudo isso documentado, porque eu me sinto um privilegiado de ter conhecido uma pessoa como ele. Lógico que existem muitas pessoas como ele aí no mundo, mas eu tive essa, sabe, eu passava, às vezes eu estava com ele andando no parque ecológico, a gente saía caminhando, e ele falando e eu anotando, né, tudo que ele falava. Caderninho na mão, anotando. Eu falei, não posso perder o que esse homem está falando, sabe? As parábolas que ele falava, as palavras. E ele sabia que eu gravava, então ele falava lentamente. Então foi uma coisa muito bonita. E quando ele ficou doente, ele teve um AVC, ele ficou com um lado todo, não se mexia. E eu cheguei lá, quando ele me viu, ele estava desesperado, né? Porque aí eu cheguei, abracei, beijei ele, né? Aí tinha um parente que falou assim, pô, quem é esse cara aí? Quem é esse rapaz? Não sabia da ligação que eu tinha com ele. Era uma ligação que pouca gente sabia, né? Tanto é que a esposa dele, ele tinha um livro de poesias que ele escrevia com aquela caneta ainda de tinta, assim, de pena. É um livro grande. A esposa dele, quando ele morreu, falou, Gércio, esse livro é seu. Não, mas você tem 2 netos. Eu vou dar para você. E ela ia me dar o violão dele, mas o violão dele foi roubado. Ela ia me dar o violão. Falou, não, você eu sei que vai cuidar. Esse livro está em casa. Tem lá umas 50 poesias, todas escritas por ele, com data 1950, 52. E são poesias que têm ensinamentos também. Então é uma riqueza assim, muito grande, sabe? É uma riqueza, é um privilégio conhecer uma pessoa dessa. Então, quando eu conheci o Gércio, eu conheci todo esse material que ele guardou e eu fiquei impressionada. Porque vocês imaginem, essas músicas, a maioria do filme é do Olímpio. E quem gravou naqueles gravadorzinhos, né, alguns daqui vocês lembram, aquele gravador, foi o Gércio. E depois o filho dele musicou, né, com violão, tudo que é músico também, o Igor, né? Então, tudo isso é uma riqueza que, independente de ser meu marido, ele tem um valor imenso, porque ele guardou, não só do Olímpio, tem muitas pessoas que ele guarda. Então, eu fiquei muito impressionada com o carinho que esse jovem, né, 17 anos, ficar gravando a voz daquele homem em 1971, né? Filmes que eles fizeram, né? O Gércio, naquela personagem, você não assistiu, né? Fez aquele filme O Mestre. Então, assim, é uma coisa assim que ele era trabalhador, né? Eu não conhecia ele, eu conheci ele em 2000 só. Então, imagine, juntava o dinheirinho para fazer o filme, guardar o CD, é muita coisa guardada. E o acervo de casa é imenso, vocês não têm ideia, né? Então, assim, ele tem um valor dessa acho que juntou, né, o mestre e o discípulo, né? Então, ele, assim, é uma pessoa que tem esse valor por tudo que ele guarda da memória de muitas pessoas, né? Então, é isso. É só para vocês saberem que ele trabalhou muito. Tá bom? Aquelas músicas tocadas de violão, em um dos trechos, são de autoria dele. Ele deixou 65 músicas de autoria dele, que foram remasterizadas e estão salvas, né? Só não está em... Algumas são gravações até que não estão muito boas, mas são músicas que ele fez. E ele contava a história da música. Essa música eu fiz por causa disso, tem essa história. Tudo isso eu tenho escrito. Então, quando eu ia falar com ele, eu já ia com o caderno. Ele já sabia, né? Então, ele falava alguma coisa que ele já sabia que ele ia ter que falar
para eu guardar. Foi uma ligação assim muito legal mesmo, muito interessante. Foi. Então, é isso, pessoal. Onde ele foi sepultado, ele está no cemitério cemitério da Saudade. Tá? Então, o Olímpio é assim, ele está presente todos os dias da minha vida. Os ensinamentos dele, como ele falou, né, serviu para que eu fizesse a base também da minha vida. E vai ver que realmente... E tem outra coisa, né? Segundo revelações que eu tenho, pode ser que as pessoas não acreditem, mas eu já tive 2 vidas com ele, em encarnações anteriores. Então essa ligação com ele já não é de hoje, né? Tanto que quando eu o vi pela primeira vez, eu falei, não, eu conheço esse homem. Eu conheço, mas aonde? E ele viu em mim, ele se ligou em mim. E eu tinha um amigo também que participou no começo, que ele tinha o gravadorzinho que a gente gravava, aquela fita cassete. A gente gravava as músicas, toca aí, tio. Às vezes ele errava, não, faz de novo, tal. Então, foi uma ligação assim muito legal. É pena que esse amigo hoje está afastado, né, não pôde vir, mas ele também participou até um certo período. Depois ele se afastou, e aí é que comecei a ter mais ligação ainda com ele. Porque aí eu ia visitá-lo quase que mensalmente, e a gente saía caminhando, e a gente ficava lá no quarto dele, ele tocava uma música, ele falava uma filosofia. Então, ele não falava muitas coisas assim, triviais, sabe, da terra. Ele estava sempre falando alguma coisa espiritual. O papo dele comigo nunca foi assim. Com os outros, tudo bem. Eu achava interessante também o seguinte, como ele não comia carne, ele ia tocar violão na casa das pessoas. E chegava lá, as pessoas humildemente falavam, olha, vamos fazer aqui um salgadinho para você, não sei o quê, e trazia lá um salgadinho de carne e tal. Aí ele olhava e falava, não, sabe o que acontece? Ele não falava, eu não como carne, ele falava, não, sabe o que é? Quando eu toco, eu não costumo comer nada. Porque ele não queria ferir as pessoas. Ele nunca condenou ninguém. Ele falava, não. Eu falava, se você tiver aí um cafezinho, eu tomo. Se você tiver um chá, um guaraná, eu tomo. Mas aí é só líquido. Mas ele nunca eu vi ele pegar carne assim, né? E ele não falava. Então ele tinha essa delicadeza com as pessoas também. Então as pessoas conheciam ele superficialmente. Talvez a própria família dele conhecesse ele apenas superficialmente. Então eu conheci realmente de forma profunda. Tá, tudo bem, pode ir. Eu conheci assim mais do que ninguém, né? Foi uma integração de alma, né? Uma integração de alma. Então é isso. Eu acho que eu agradeço a vocês que vieram, né? Agora a Samira vai encerrar. Antes de encerrar, eu me sinto assim privilegiada, porque eu conheci Elisete, conheci o irmão Gerson há 1 ano e 3 meses. Foi no congresso aqui. Tá muito ruim. E
os vi, meu coração já bateu. Porque eu falei, nossa, esse casal realmente entrou no meu coração. Fomos almoçar, voltamos, conversamos. E aí depois eu fui visitá-los na casa deles e conheci todo o arsenal desse meu irmão. Realmente, eu fiquei encantada. Eu chorei quando eu assisti esses filmes. Porque cada fragmento denota amor, vontade e sabedoria, que são os ensinamentos que eu sempre tive aqui na Sociedade Teosófica. Porque o Olímpio, ele foi um exemplo. Poderíamos julgar, ele bebia, não sei o quê. Não devemos julgar ninguém. Porque alguma coisa existia para que ele seguisse esse caminho. Mas, graças a Deus, ele conseguiu, em vida, resistir por vontade, por amor e por sabedoria. Esse obstáculo, esse vício, é o que devemos ter consciência. Se nós temos algum obstáculo na vida, devemos vencê-lo. E quando eu assisti esse filme, eu estava num momento muito frágil. Todos sabem. O meu marido passou para o outro plano. Eu estava muito frágil. Mas o filme trouxe um exemplo para mim de vencer esse obstáculo. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido se manifestou nesse filme. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida, esse exemplo. Nada, ninguém consegue atrapalhar se temos fé, se acreditamos e se meditamos todos os dias. Gratidão. Acho que o maior tesouro que a humanidade pode ter são preservar essas memórias, né? Porque nós temos muitos mestres incógnitos, desconhecidos, tentando, né, nos passar alguma coisa, e nós estamos fechados, né? A memória da humanidade está aos poucos se perdendo, né? Cada vez mais cedo você vai perdendo. Até das coisas, né, de nossa infância. Imagine coisas assim de uma vida inteira, né? Que se nós pudéssemos deixar para aqueles que estão vindo, né? Que sejam filhos, família, enfim, para a juventude. Então, é muito importante a gente passar isso, repassar, ensinar para as crianças, porque estão já tão cedo com depressão, com ansiedade, com tanta coisa, porque às vezes não para apreciar, né, a natureza, para meditar, e já desde pequenininho já tem que ensinar a dar esses valores, né, não só ficar correndo atrás de coisas externas, de tesouros ilusórios, né? Porque tudo é importante, mas você viveu agora, né? Ser criança quando tiver que ser criança e saber preservar, mesmo quando você envelhece essa pureza, acho que poderia evitar tanto sofrimento, né? Porque a gente fica sempre correndo atrás do impossível, né? E das ilusões desse mundo. Então, quando o irmão preserva aí essas memórias com tanta riqueza, e todos esses aqui, esse acervo que ele tem de memórias de seres humanos, né, que a gente não pode perder. Isso é muito importante, é o maior tesouro que a gente pode ter mesmo. Então, só acrescentando, né,
as pessoas, a maior parte, elas só se preocupam com hoje. Ah, eu não sou saudosista. Não é questão de ser saudosista. A vida é um todo. A vida é um todo. Então, se você esquecer daquilo que você foi, você pode... Se você esquecer do que você foi, você pode se descaracterizar, que é o que acontece com muita gente. Aí a pessoa fala, pô, mas eu não lembro de nada. É porque a pessoa está sempre correndo atrás de uma coisa que ela não alcança. Quando eu escrevi o livro Contextos Espirituais, eu falo justamente disso. Nós temos os nossos contextos de vida. E esses contextos, eles devem ser guardados, eles devem ser registrados de alguma forma. Lembrando, né, hoje é muito mais fácil de você registra através de uma foto. Amanhã você vai ver a foto, você não vai ver a foto, você vai lembrar do sentimento que causou aquele momento da sua vida. Então você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer do que você foi. É mais ou menos isso.